Olá, bom dia. Estamos aqui no nosso segundo dia do desafio Milagre da Manhã com a Fran, 5 horas da manhã, como me comprometi. Sabe que tá ficando bom esse negócio de acordar cedinho? Bom dia, Jean. Vamos ver quem que vai acordar cedinho aí pra gente trocar uma ideia logo cedo. A ideia é a gente começar sempre os dias, bom dia, Jana, os dias desse desafio, trocando uma reflexão para o dia, né? Onde tem gente passando na rua. E nos permitir um novo pensamento, uma nova atitude a partir dessa reflexão. Gente, desculpa aí, mas algum vizinho ligou um motor aqui. E o pensamento de dia, né? A reflexão que eu quero trazer para o dia é a respeito do ser humano precisar de pressão para se desenvolver, né? Então, se a gente for observar ao nosso redor, né, muitas pessoas falam assim, por que a juventude de hoje em dia, com tantas potencialidades, né, com tanto estudo, tem sido tão limitada nas ações? Eu até tive uma experiência esse final de semana, onde eu estava conversando com uma amiga, né? É uma mulher muito bem sucedida profissionalmente, tem um companheiro onde eles cresceram, né? Vieram de muita dificuldade financeira e construíram muitas coisas que dão um conforto material. É um casal muito ligado também. E eles têm esse prazer da superação, né? De contar a história deles de superação. E ela estava me contando do filho dela, que teve todas as condições, bom estudo, boa criação, foi amado. Porém, hoje, na hora de decidir o que fazer da vida, está com mais de 20 anos, não tem atitude, né? Não sabe o que quer. Tem possibilidades da faculdade, começou, quer parar, está pensando em outro curso, totalmente diferente, não sabe bem isso se é o que ele quer. E aí eu joguei a pergunta para ela: o porquê, minha amiga, você acha que isso acontece? Isso acontece com o seu filho e acontece com muitos jovens que a gente tem acompanhado, né? Não tenho filho, mas eu tenho várias amigas e a reclamação é muito parecida. Meu filho tem tudo, eu fiz tudo por ele, tem toda a condição de estudar na melhor faculdade, de trabalhar, mas ele não quer, não toma atitude. Aonde foi que eu falhei? E aqui o que eu vou levantar, eu vou falar para vocês que é uma opinião minha, tá? Uma observação em cima de conversas, de leituras, né? De estudos que eu tenho feito. E aonde a gente traz a questão do ser humano precisar de pressão para crescer. Os estudos da neurociência falam que o nosso cérebro ele não foi feito para o esforço, não é algo natural, ele foi feito para a sobrevivência, né? Então, ele vai economizar energia para aquele momento de atender as necessidades básicas em busca de segurança, em busca do alimento, em busca do essencial para a sobrevivência. A partir do momento que ele tem já essa necessidade básica, ele vai economizar energia porque ele já está sobrevivendo, né? Então, para que o esforço se eu já tenho o essencial? E foi dali que eu trouxe a reflexão com ela, né? Então, mas não uma coisa pensada, perguntando, questionando, e me veio essa percepção em cima de outras observações que eu tenho. Ele cresceu com tudo, não é, minha amiga? Sim, cresceu com uma casa de dar segurança, cresceu com uma escola, cresceu com condição de sair com os amigos, quando era mais novo. Hoje, para ir para a balada dele, ele tem dinheiro, para sair com a namorada ele tem dinheiro, né? Não precisou trabalhar, até porque é totalmente diferente a realidade de muitos pais que chegaram até hoje onde estão, onde precisavam trabalhar para comprar o essencial, né? Tava falando com uma amiga, ela falou assim, comecei a trabalhar com 13 anos para comprar minha primeira calça jeans, porque a minha mãe não tinha condição de me dar, né? E quantos foram assim também que começaram a trabalhar, se dedicar em conquistar algo para poder ter o essencial, ter o básico. E aí começaram a experimentar a superação, né? Então você começa para ter o essencial, que é a sobrevivência, onde você não tem o essencial que seus pais podem te dar, e aí você vai experimentando
aquele gostinho da superação, de poder conquistar, de poder fazer melhor do que você já tem feito. E isso vai dando uma motivação interna muito grande. Eu já pensava isso há uns anos atrás e eu tô vendo que isso faz muita diferença. Então são dois os motivos que nos fazem buscar um trabalho digno, né? Empreender, crescer, nos desenvolver. O primeiro deles é a gente ter as conquistas das nossas necessidades básicas, né? Ter a segurança de uma casa, a segurança financeira para você poder comer, para você poder estudar, para você poder ter uma saúde. E o segundo passo, quando você já tem isso, é você fazer por superação, por aquele prazer de conquista. E aí quando você é criado tendo tudo, você não tem que lutar pela sua segurança, pela sobrevivência, e você não sabe o que é o gostinho da superação. Pra que eu vou ficar me esforçando se eu não sei o que eu vou ganhar? Né? Então, essa questão da pressão, se você for ver, o ser humano ele é assim também como o nosso músculo. Para crescer ele precisa de pressão, né? De pressão ali do exercício, de pressão da atividade física, onde você faz através da rotina, ele vai se tornando cada vez mais forte. E aí é a questão da gente conseguir mensurar qual que é a pressão máxima que a gente pode dar. A gente naturalmente vai para o comodismo, né, Jana? Se a gente não tiver um incentivo externo, ou a gente não tem um interno, que é a necessidade de sobrevivência, e não tem o externo que motiva a gente a ser melhor do que a gente acaba se acomodando realmente. Então, saber qual que é o limite da pressão que a gente precisa para o músculo crescer o máximo possível sem sofrer ruptura, sem machucar. E é a mesma forma os nossos pais com a gente. Eu lembro muito do quanto a minha mãe falava: vamos, vocês precisam organizar, vocês precisam fazer. Vocês precisam crescer para ter dignidade, para conquistar as coisas de vocês. E a gente foi sentindo esse gostinho, né? De começar, continuar e concluir também. Porque se a gente só começa e não conclui, as coisas não têm o gostinho da conquista. Então a gente não tem a superação. E como incluir isso na rotina das pessoas que a gente tanto ama, né? Então, eu penso que uma das grandes dificuldades que pode ser é criar filhos com dinheiro, porque a necessidade de sobrevivência já foi suprida. Como desenvolver o gosto pela superação, pelo crescimento, por se desafiar, por ser melhor. Desde novinho, né, a gente pode fazer isso com as crianças buscando se superar na escola. Depois se superando num curso, se superando numa dança, experimentando às vezes alguns trabalhos através de pequenas remunerações, incentivando eles a fazer as economias e para ter aquilo que eles querem e eles aprenderem a conquistar aquilo, né? Então a reflexão de hoje é: o quanto de pressão eu recebi e como foi bom para eu ser quem eu sou hoje? E como que eu posso exercer essa pressão saudável sobre as pessoas que eu amo de uma forma a incentivá-las a crescerem também. E não permitir que elas se acomodem em função delas terem tudo que elas precisam para sobreviver, né? Então, o que vocês acham dessa observação, né? Até para compartilhar depois, vocês podem postar ali para a gente trocar um parecer a respeito disso, se vocês acreditam que tem lógica ou não, né? E como que a gente pode incentivar as pessoas ao nosso redor, os nossos colaboradores. Eu vejo isso quando a gente põe meta, eles morrem de medo, né? Nunca foram desafiados, nunca tiveram essa pressão dentro de casa de conquistar, de atingir. E aí o que eles pensam quando a gente põe metas para atingir? Tem dois lados que você pode focar: no quanto é difícil, o trabalho que você vai ter para atingir essa meta, o esforço que você vai ter que se dedicar para conquistar isso, e a maioria tem sido assim. Ou então aquela outra visão que é: o que eu vou ganhar conquistando essa meta? Quem eu vou me tornar superando esses resultados? Você foca no que você perde ou no que você tem a ganhar? Isso tem muito a ver com a criação que você teve. Porém, a gente pode mudar quando a gente parte para uma nova consciência, quando a gente desperta. Realmente me falta essa questão de não ter sofrido a pressão, ter crescido numa vida de muita proteção, e hoje
eu só consigo focar no quanto é difícil, não no quanto eu vou ganhar, porque eu não fui estimulado a perceber esses ganhos. Mas a partir do momento que você percebe que dá para mudar o foco, a mudança começa a acontecer. Então vamos começar a prestar atenção no que a gente tem a ganhar, no que a gente tem a ganhar quando a gente acorda de manhã cedo, no que a gente tem a ganhar quando a gente entrega mais do que as pessoas pedem pra gente, do que o nosso chefe entrega pra gente, do que o nosso cliente pede pra gente. Por que fazer o básico e sempre depois? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre procrastinação, que tem muito a ver com esse ato de superar. Por que deixar para depois se a gente pode fazer hoje e entregar muito mais do que nos foi solicitado e nos foi esperado? Vamos sair dessa questão do comodismo e vamos buscar a vida que a gente quer. Vamos colocar a pressão interna, muito mais do que a gente ficar aguardando a pressão externa. Se não teve a pressão de um professor, se não teve a pressão de um pai, a questão da gente ir amadurecendo e percebendo o que é importante pra gente, a gente pode ter a nossa pressão interna, que é a mais saudável. É a gente estar se cobrando sem se maltratar, tá? Quando a gente se maltrata, é aquela cobrança que a gente sabe que tem que fazer, sabe por que tem que fazer, mas não faz. Isso daí acaba gerando uma crise interna, uma ansiedade que nos derruba e nos permite não nos permite alcançar o que a gente precisa. Mas quando a gente atinge uma maturidade interior de entender o porquê que eu vou me determinar a fazer determinadas coisas, aí aquela pressão ela acaba nos motivando, a planejar, a buscar como fazer e fazer. Que é só isso que faz a diferença, a ação. Porque se a gente só tiver as ideias na mente, isso daí elas acabam nos sufocando, porque é tanta ideia na cabeça sem realizar que elas nos trazem muito mais ansiedade e frustração do que qualquer resultado. Então vamos colocar essa pressão interna a nosso favor no sentido de conquistar o que é preciso para a nossa vida, conquistar os nossos sonhos um a um, porque por mais que você não tenha essa questão de ter sido criado com você tendo as suas necessidades básicas supridas, todo mundo tem os seus sonhos. E aí, o que você tem que fazer para atingir os seus sonhos? Vamos sair do comodismo e vamos buscar atingir cada um deles, Vamos focar no que a gente tem a ganhar e não no que a gente tem a perder, no quanto vai ser difícil. E aí, celebrar cada conquista. Se a gente enxerga só o sonho lá em cima e aonde a gente está aqui embaixo, dá um medo, uma dificuldade muito grande. Falei, esse sonho é muito grande para mim, não vou dar conta, não vou nem começar. Mas se a gente enxerga o nosso sonho e divide ele em vários pedacinhos que a gente vai conquistando e vai celebrando cada conquista, ele vai se tornando cada vez mais real e a gente vai tendo uma vida cheia de gratidão. E a gratidão nos faz ir em frente, a gratidão nos faz superar as dificuldades e poder vibrar com cada conquista. E é ali que a gente encontra a grande satisfação da vida, porque o ter a vida boa que nossos pais podem nos dar através da condição financeira não traz felicidade. O que nos traz felicidade é o que nós somos, o que nós somos capazes de conquistar, e aí depende só de nós. Tenham um ótimo dia, é um prazer estar aqui com vocês e que a gente pode estar crescendo e compartilhando isso com outras pessoas que também precisam desse novo despertar. Bom dia.